Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Irmãos, não precisa nem te ficar de pé não, viu? A leitura que nós fizemos esta noite foi da Bíblia, capítulo 24. Primeiro livro, capítulo 24 de Gênesis. Versículo 1 é o versículo 9, né? Mas foi o texto que nós iremos comentar hoje, vai muito além, vai até versículo 50, viu? Estou dizendo aqui para os irmãos, é só para os irmãos terem uma base a abrangência do texto que nós iremos estar comentando nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, cada um dos irmãos que vieram ao culto de doutrina, criança, adolescente atrás, hora de parar o celular, tá bom? Vamos dar atenção aqui, tá bom? Sei que vocês podem estar fazendo alguma coisa importante, mas dá uma atençãozinha. E esse texto sagrado, de uma forma ilustrativa, ilustra a chamada da igreja do Senhor Jesus. Você que está no Antigo Testamento, acredito que os irmãos já ouviram falar em tipologia, né? Tipologia referente a tipos. A explicação é assim: existe a tipologia bíblica e a tipologia científica. Glória a Deus. Né? E a tipologia científica, mas aqui nós não vamos entrar nessa questão científica. Tipologia bíblica. O que é tipologia? Tipologia bíblica é uma teoria que afirma que uma pessoa, coisa, o acontecimento do Antigo Testamento tenha um sentido simbólico, prefigurando uma outra realidade que se manifesta no Novo Testamento, né? Então aqui, em determinados momentos, você vai ver a família patriarcal estando os acontecimentos no meio da família patriarcal sendo postos assim como tipos, tipologia. E às vezes no Novo Testamento, até o apóstolo Paulo também fazendo menção de acontecimentos, usando como um acontecimento que ilustra a realidade do presente que eles estavam vivendo, né? Você vai ver em algum momento o apóstolo Paulo, quando fala de Ismael, filho da serva Agar, serva de Sara, dizendo assim: lança fora o filho da escrava, né? Para que o filho da promessa possa viver.
usando aqui uma linguagem figurada, para falar quando a gente vê aquele acontecimento ali, qual era a intenção do filho da escrava, de Ismael? Não era matar Isaac e ficar no lugar de Isaac? Né? E é por isso que quando Sara fala para Abraão, para ela expulsar aquele menino e a sua mãe, que Abraão ficou triste porque era filho dele também, Ismael, o filho mais velho, apesar de ter sido um filho fora da vontade de Deus, mas era filho, né? Aí quando ele se entristece, aí a Bíblia diz que Deus vem e fala para ele, faz o que ela está dizendo. Não dava para Ismael ter uma convivência pacífica com Isaac, porque se assim fosse, os dois ficassem juntos, o que ia acontecer? Ismael ia matar Isaac, né? Mas quando ele usa essa linguagem tipológica aqui, né? Ele está falando da nossa vida aqui. O filho da escrava que pode nos matar é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É verdade. A gente... Aleluia. Oi. A gente tem um posicionamento de retidão, de santificação diante de Deus. A gente não pode estar brincando de ser crente, ao mesmo tempo estar brincando com o mundo, né? É uma coisa ou outra. Então aqui, queridos, sendo assim, nós podemos dizer que Abraão, ele tipifica, ou exemplifica Deus. Qual era a intenção aqui de Abraão? Abraão enviou o seu servo Eliezer para arrumar uma esposa para o seu filho Isaac. Tipifica Deus, né? Exemplifica Deus, que também fez o mesmo. Isaac tipifica, exemplifica Jesus, que quer uma esposa, né? Ele quer um casamento com uma igreja. Por enquanto, nós estamos comprometidos pelo noivado. A gente, apesar dele estar aqui no nosso meio, mas a gente não vê ele ainda. Nós servimos e andamos com ele por fé. Aí vai chegar o momento que essa união vai ser definitiva. As bodas, por enquanto, está na fase do compromisso. Nós estamos comprometidos com Ele. Aleluia. Mas ainda não aconteceu a união. E vai ter lá nas bodas do Cordeiro, quando Jesus vier para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que nós estaremos eternamente com Ele. Né? Eliezer tipifica o Espírito Santo, porque foi Eliezer que foi enviado para arrumar a noiva, né? E Rebeca ilustra, tipifica a igreja. Aí se a gente fosse buscar outros, que a gente não vai falar, de Sara, mas Sara também exemplifica Israel. Na morte de Sara, você vai ver que depois que ela morreu, aonde foi que Isaac passou a viver com Rebeca? Quando Rebeca foi ao encontro de Isaac e eles se encontraram. A Bíblia diz que ele entrou com ela na tenda da sua mãe e ali viveu com ela. Quer dizer, Israel foi posto de lado, morte espiritual, e para muitos, até morte física mesmo, foi posto de lado. E a igreja entrou em cena. Nós somos, a Bíblia diz que nós éramos o zabujeiro bravo, que foi enxertado na oliveira verdadeira. Quem é a oliveira? A oliveira é Israel. Foi cortada.
Está só o tronco, né? Ficou, alguns galhos foi cortado. Quer dizer, corte fala daqueles que não creram, que não receberam. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A saber, aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus. Aleluia. Né? Quer dizer, nós nos tornamos filhos de Deus por meio do processo do novo nascimento. Eu já falei um bocado de vezes aqui para os irmãos que não foi de relacionamento humano, mas foi o relacionamento do Espírito Santo por meio da palavra na nossa vida, gerando em nós uma nova criatura, com uma mentalidade diferente, né? Mas vamos continuar aqui. Eliezer, em certo sentido, tipifica o Espírito Santo. Por quê? Qual era a missão de Eliezer, irmãos? Buscar uma noiva, uma esposa para o filho de seu senhor. O senhor de Eliezer era Abraão. E a missão dele era buscar. O juramento que ele fez é que ele não ia trair a confiança do seu senhor pegando uma das moças cananeias, né? De onde, que era o lugar que Abraão estava vivendo, que Isaac estava vivendo, que era a terra da promessa. Eles estavam dentro da terra que Deus ia dar para eles. Quer dizer, Deus ia tomar de um povo que não conhecia Deus, povo que não era comprometido com Deus, um povo que tinha seus diversos, eu não vou fazer menção aqui do nome dos deuses desses povos, que tinha costumes estranhos, e em muitos casos você vai ver parte daquele povo sendo destruído, né? Porque Deus se cansou do pecado daquele povo. Mas por enquanto Abraão estava só peregrinando na terra. A terra ainda não era de Abraão. A promessa é que Deus daria a essa terra a descendência de Abraão. Mas mesmo assim Abraão não queria que o seu filho se casasse com uma das moças daquela terra, porque seria julgo desigual, né? Você já pensou crente casar com descrente? Conflito que dá, né, irmãos? Conflito de ideias. Às vezes todos dois são religiosos, mas as ideias, o tipo de fé é diferente. E às vezes é pior, né? Às vezes o sujeito tem os seus maus hábitos, bebe, enquanto é o namoro, você esconde tudo, mas depois que casa, aí você se revela, né? Normalmente é assim que acontece. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos prender a um julgo desigual. Crente casa com crente, descrente casa com descrente, porque aí fica mais fácil para viver, né? Você não vai. Isso aqui é bíblico e é certo, viu, irmãos? Então ele não queria que o seu filho se casasse com as moças, com as filhas dos cananeus. É como se fosse hoje, as filhas dos cananeus, nós poderíamos dizer que representam o mundo, né? O mundo, as filhas do mundo, as pessoas que vivem de qualquer jeito,
e não querem ter compromisso com Deus. Aí você vai ver aqui, irmãos, que a missão dele era essa. Qual é a missão do Espírito Santo? Não é a mesma? Então é tipo por causa disso, porque parece a missão de um, o feito de um, o acontecimento é muito parecido. A missão do Espírito Santo é a mesma. Ele foi enviado por Deus. Eu falei que Abraão representa Deus. Isaac representa Jesus. Eliezer representa o Espírito Santo. Jesus foi. Mas quem foi que veio no lugar de Jesus? O Espírito Santo. Para quê? Para nos preparar, para nos encontrarmos com Jesus. Nos preparar em todos os sentidos. É como se Ele estivesse adornando, santificando e purificando a noiva. Eu estou falando de um caso, de uma aliança, um casamento espiritual, irmãos. Casamento, né? No casamento tem seus diversos sentidos. Não é só olhar para um sentido. Casamento de aliança. Tem casamento espiritual, casamento entre o homem e a mulher, casamento de negócios, né? Então, o Espírito Santo foi enviado para isso. Mas ele vai levar uma pessoa que está no mundo? Não. Primeiramente ele vai trazer para cá, se a pessoa quiser, né? Porque ele vai nos tornar descendência. Qual era? Ele tinha que buscar essa noiva onde? Tinha que ir buscar lá no meio da parentela de Abraão, né? Da descendência de Sem. Quer dizer para os irmãos que nesse tempo aqui, Noé ainda era vivo, Sem, o filho de Noé, ainda era vivo, né? Terá já tinha morrido. Terá era o pai de Abraão. Quando Noé morreu, Abraão ele tinha 58 anos. 58 anos. Né? Quando Terá, pai de Abraão, morreu, Abraão estava com 75 anos. Ele não tinha chegado ainda na terra da promessa. Parou no meio do caminho. Deus falou para ele ir, mas ele levou a família e o velho não aguentou na caminhada e morreu no meio do caminho. Ele parou por um tempo, por uns anos, porque o pai dele adoeceu e ele teve que esperar, e o final foi que ele terminou morrendo, né? Até que ele prosseguiu, tinha 75 anos. Abraão morreu com 950, Noé morreu com 950, Sem, o filho mais velho de Noé, morreu com 600 anos, e Terá, o pai de Abraão, morreu com 205 anos. Desses, da árvore, os principais aqui da árvore genealógica de Abraão, o único que, quando Abraão morreu, ainda estava vivo, era Sem, né? Ele só morreu 35 anos depois que Abraão morreu. Isso porque Noé, quando gerou Sem, ele já tinha seus 500 anos. Já tinha seus 500 anos. Então, irmãos, voltando aqui para o texto sagrado, ou para a palavra que nós estaremos ministrando aqui, quando Eliezer foi buscar a noiva, que era o servo de confiança do seu senhor. O servo mais velho é como se fosse mordomo, dispenseiro, aquele que tinha o controle de tudo. Quer dizer para os irmãos
E quem está no controle é o Espírito Santo. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que se nós tivermos o selo do Espírito Santo, nós temos salvação. Aleluia. Ter o selo do Espírito Santo é ter a presença dele na nossa vida. Aleluia. Representado ali pelo azeite das 10 virgens. É aquele que ilumina a nossa caminhada pelo caminho. É aquele que nos traz revelação de Deus. É Ele que nos convence. É Ele que nos constrange a sermos mais santos, a nos santificarmos mais e mais. É Ele que opera a salvação. E é por isso que eu digo que o pecado contra o Espírito Santo é nós não atentarmos para a salvação que o Espírito Santo está querendo operar na nossa vida. Aleluia. Igual diz lá o escritor aos Hebreus capítulo 2. Então, ele, a partir do momento que ele foi, ele comandava, tinha o controle das coisas do seu Senhor. A Bíblia diz que ele pega 10 camelos do seu Senhor, carrega aqueles camelos de presente. Número 10 aqui representa o número completo. Fala de plenitude. O Espírito Santo é pleno. E quer nos capacitar, quer trazer toda a provisão de Deus sobre a nossa vida. Tanto no sentido físico, como também no sentido espiritual. A única coisa que nós precisamos fazer é receber o Espírito Santo, é acolher. Mas nós não podemos nos esquecer que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem um zelo tão grande por nós, sabe? Que ele não aceita que a gente esteja vivendo o meio termo da vida espiritual. A Bíblia diz que ele tem ciúme desse corpo aqui, ó. A gente acolhe ele no corpo, É por isso que a nossa vida, a vida do cristão, é o altar do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós não podemos extinguir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Temos que acolhermos, nós temos que amar, desejar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ter cuidado para não entristecê-lo, Isso a gente pode entristecê-lo de diversas maneiras. E quando a pessoa extingue o Espírito Santo da sua vida, ele não tem mais salvação, sendo que é ele o responsável pela salvação. Salvador é Jesus, mas quem opera a salvação é ele. Quem convence é ele, sabe? Quem nos prepara, nos adorna, tira as rugas, os defeitos dessa noiva e nos torna mais belos, para termos um encontro com Jesus, é ele. Quando eu estou falando de noiva aqui, não estou falando de uma mulher. Apesar da igreja, a ilustração que a Bíblia traz sobre a igreja é de mulher, Mas quando está falando do casamento, desse casamento espiritual, mas não quer dizer que tem que ser mulher ou que tem que ser só homem. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus amou o mundo, Ele amou o mundo em si. Ele não amou uma pessoa, uma nação. Primeiramente, era necessário que o Evangelho fosse pregado ao judeu. Aí você vai ver o Evangelho do Reino sendo pregado naquela época. O próprio Cristo fazendo menção, dizendo que esse Evangelho, o Evangelho do Reino, será pregado em todas as nações, aí então virá o fim.
Quando foi que o evangelho do reino foi pregado? Foi pregado lá no tempo de Jesus, quando o rei estava aqui, ó. Viu? Mas o rei foi, e ele está à destra de Deus, e a Bíblia diz que hoje ele é advogado, ele é sacerdote, ele é o novo e vivo caminho que nos leva a Deus. Ele é a nossa remissão, né? Mas a Bíblia diz que ele vai voltar. A primeira volta de Jesus, a palavra de Deus diz que ninguém o verá, porque ele ficará acima das nuvens. Será um acontecimento instantâneo, no abrir e piscar de olhos. Os milhões e milhões de pessoas vão desaparecer e vão subir para se encontrar com o noivo. A Bíblia diz que nesse abrir e piscar de olhos aí, primeiro que vai ser ressuscitados são os mortos que morreram em Cristo, quer dizer, crente. Eu estou falando mortos, as pessoas que morreram em Cristo são as pessoas crentes, os crentes verdadeiros. Aqueles que não eram verdadeiros, aqueles que não creram, que não confessaram, aí fica mais 1000 anos lá no sepulcro, né? E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão num corpo de glória. Aleluia. E nós não precisaremos passar pela morte, porque esse corpo mortal será transformado e nós teremos um corpo de glória também, semelhante ao corpo de Cristo, e nos encontraremos com Ele. E ali, como todos nós sabemos, casamento em Israel durava 7 dias, né? Comum, é como se fosse, a tradição era essa, 7 dias. Se passasse, tudo bem. Mas antes dos 7 dias, o casamento tinha que durar. Ou até os 7 dias o casamento tinha que durar, né? E ali a gente vê, voltando aqui, que eu já estou puxando para outro rumo aqui, voltando aqui para o texto, Eliezer, ele pega esses 10 camelos do seu senhor, carrega de presente e vai ao encontro. Vai buscar a noiva lá no meio da parentela, dos parentes de Abraão, da descendência de Sem, né? Hoje nós somos descendentes dessa descendência aí. Falei para os irmãos, pelo processo do novo nascimento, por meio de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele encontra a noiva, Rebeca, ele faz algumas provas. Ele pede para Deus: Senhor, aquela que o Senhor escolheu para ser esposa do filho do meu Senhor, de Isaac, filho de Abraão, pois que ela tenha disposição para fazer isso, e isso, e isso, né? Eu vou pedir água para ela. Quando eu pedir água para ela, se for ela a que o Senhor escolheu, que ela me dê água e também dê para os meus camelos. Era 10 camelos, viu, irmão? Camelo que bebe pelo menos 18 litros d'água, né? Quando ele falou, imediatamente ela faz aquilo que ele quis, e ela mesmo se oferece: eu vou botar para os teus camelos também. E deu água para os camelos, né? A igreja tem essa missão. 10 representa totalidade, plenitude. A igreja tem a missão de pregar o evangelho a toda criatura, viu? É por isso que eu digo para os irmãos que o estado da igreja hoje é Laodiceia. O que é a igreja Laodiceia? Igreja morna. Por quê? Olha,
Lá a Bíblia não diz que era uma igreja rica, uma igreja que se gabava, que se orgulhava, que tinha conhecimento, que tinha riqueza. Teve até um terremoto naquela época, na cidade de Laodiceia, que eles reconstruíram a cidade por ser tão rica, sem precisar do auxílio do governo romano. Eles dispensaram a ajuda do governo. Deixa que a gente constrói, né? E até hoje, por acaso foi ontem, né? Estava assistindo lá no YouTube as ruínas lá de Laodiceia, e mesmo sendo as ruínas, é coisa muito bonita, irmãos. Então eles se orgulhavam, se gabavam, mas Jesus, como sempre, Jesus usa a cultura, os acontecimentos, a situação daquela época para criar parábolas. Jesus, ele olha para a temperatura da água. Qual era a temperatura da água de Laodiceia? Era uma água morna, né? Tinha que tirar a água do canal, botar fora. Se quisesse água fria, tinha que passar a noite fora do canal, porque a água do canal é como se fosse uma água que vinha do solo, mas também uma água que se misturava com calor vulcânico e tornava chegando ao povo uma água morna. Pois essa era a situação da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, né? Que pensava que era rica, que pensava que tinha tudo, tinha conhecimento, mas a Bíblia diz, ou o próprio Cristo, quando fala para aquela igreja, Jesus diz: olha, tu dizes rico sou, e de nada tenho falta, mas eu te digo, né? Aí Jesus é duro, que tu és pobre, que tu és miserável, que tu és cego, que tu és nu. Se tu quer ser rica, pois compra de mim ouro provado no fogo. Compra de mim vestes brancas, para que tu cubra as tuas nudez, a tua nudez. Glória a Deus. É uma ilustração, mas falando lá da situação da igreja. A igreja hoje está assim. A figura das 10 virgens, a Bíblia diz que elas não estavam em pecado, mas elas estavam dormindo, né? Não estava em pecado. Quando despertaram, todo mundo pensou que era salvo, mas não. Veja só, as 10 virgens ali, 10, o número é 10, porque representa a totalidade do cristianismo, que fazem menção do nome do Senhor em toda